Bem-vindos. Nesse vídeo será apresentada a resolução de um problema que trabalha com os conceitos de velocidade, aceleração e derivadas. O enunciado da questão apresenta uma curva que descreve o deslocamento de um objeto em função do tempo no movimento retilíneo. Então, o nosso eixo vertical é o deslocamento em metros e o eixo horizontal é o tempo em segundos. Até o instante t1, o objeto está acelerando e a partir do instante t1 passa a se deslocar com velocidade constante. Portanto, a curva está subdividida em duas regiões. Até o instante t1, marcado aqui com a cor rosa, e o deslocamento descrito pela expressão di de t. E após o instante t1, com velocidade constante, fundo azul e o deslocamento descrito pela expressão df de t. São dados os valores de A, B e C, coeficientes dessa expressão di de t. O valor de t1, o instante em que ele deixa de acelerar e passa a ter velocidade constante, e o instante t2, após o instante t1. Solicita-se o cálculo de AX, a aceleração nesse instante tx antes de t1, o cálculo do coeficiente v2 nessa expressão df de t e o cálculo de d2, o deslocamento no instante t2, que é igual a 13. Antes de iniciar a resolução, vamos substituir aqui A, B e C pelos seus valores de 7, 2 e 20. Ficaremos então com d de t igual a 7t2 mais 2t mais 20. E esses valores de t1 e t2 vamos substituir por 4 e 13. Para obtermos a aceleração AX no instante tx, vamos utilizar a expressão de cálculo do deslocamento. Sabendo que a velocidade é a derivada do deslocamento em relação ao tempo, teremos que a expressão de cálculo da velocidade é a derivada dessa expressão, que é 14t mais 2. Analogamente, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Portanto, a aceleração será a derivada dessa expressão, que é o valor constante de 14 metros por segundo ao quadrado. A segunda pergunta solicita o cálculo de V2, esse coeficiente da expressão df de t. Para o seu cálculo, devemos observar que no instante 4, as duas curvas se encontram, isto é, d de 4 igual a df de 4. A segunda equação deve considerar que o objeto acelera até o instante 4 e, a partir de então, assume velocidade constante. Isso é, a expressão de cálculo da velocidade nesta região inicial, quando calculada no instante 4, deve gerar o mesmo valor que a expressão de cálculo da velocidade nessa região final, ou seja, VI de 4 igual a VF de 4, ou DI' de 4 igual a DF' de 4, pois a velocidade é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. Muito bem, já havíamos obtido anteriormente a expressão de VI de t com uma derivada de DI de t em relação ao tempo. Para obtermos VF de t, será uma situação análoga. A partir de df de t, a velocidade Vf de t será df' de t, e a derivada de v2t mais d0 é igual a v2. Portanto, Vf de t igual a v2. Agora que temos as expressões de cálculo de Vi de t e Vf de t,
podemos voltar ao nosso sistema de equações e fazer as substituições. DI de 4, 7 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes t, mais 20, é igual a df de 4. df de 4, V2 vezes 4, mais D02, igual a V2 vezes 4 mais D02. VI de 4. VI de 4 vai ser 14 vezes 4 mais 2. 14 vezes 4 mais 2 igual a VF de 4, igual a V2. Realizando esse cálculo aqui, chegaremos à equação 140 igual a 4V2 mais D02, e este cálculo nos gerará V2 igual a 58. Resolvendo esse sistema, chegamos a V2 igual a 58 e D02 igual a menos 92. Portanto, a resposta para a segunda questão é V2 igual a 58 metros por segundo. A última pergunta nos solicita o cálculo de D2, que é o deslocamento no instante T2 igual a 13. Portanto, será df de 13, que é igual a V2 vezes 13 mais D02. Utilizando os valores de V2 e D02 que calculamos anteriormente, chegaremos ao cálculo D2 igual a 58 vezes 13 mais menos 92, o que nos leva ao valor de D2 igual a 662 metros. E com isso encerramos a resolução desse problema sobre velocidade, aceleração e derivadas.